Sebastião, litoral norte, estado de São Paulo. São Sebastião é um dos 15 municípios paulistas considerados estâncias balneares pelo estado de São Paulo. É a cidade mais antiga do litoral norte. Antes da colonização portuguesa, a região de São Sebastião era ocupada por índios, tupinambás e tupiniquins, sendo a Serra de Boiçucanga uma divisa natural das terras das tribos. População estimada 90.328 pessoas em 2020. IDHM, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, 0,772, considerado alto. População 90.328 pessoas. Localização geográfica. Localizada a uma distância a pouco mais de 200 quilômetros da capital do estado de São Paulo, situada entre os dois principais aeroportos internacionais do país, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, e pode ser acessado pelas principais rodovias indicadas abaixo. Economia. São Sebastião é um dos municípios do litoral norte do estado de São Paulo com a maior arrecadação em royalties do petróleo, mais de R$1 bilhão. E aqui começa a nossa história atual. Educação. O IDEB atual registrado, Fundamental 1, 6.2, no Fundamental 2, 5.3. Índice de 8,9% de alunos que chegam ao Fundamental 2 sem as habilidades requeridas para esse nível de ensino, no tocante à alfabetização. Na área de matemática, a aprendizagem é considerada insuficiente. Esse quadro se agrava quando esses estudantes passam ano a ano sem as condições necessárias para ingressarem no mercado de trabalho. O fosso de exclusão aumenta e marca a divisão de classe, incluindo o emprego informal e a precária condição de vida. População trabalhando 26,9%. Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo, 30,2%, dados do IBGE. Ainda sobre educação, há uma escola indígena no bairro de Boracéia que dista 63 quilômetros do centro de São Sebastião, divisa com Bertioga. Essa população vive da cultura de subsistência, venda de artesanatos e doações. População estimada de 250 guaranis. Escola Agrovila Isolada, Escola Ilha Montão do Trigo, Comunidade Caiçara. Cultura. Por todo o litoral existem populações tradicionais caiçaras, mais espalhados, e indígenas organizados em comunidades. Comunidades caiçaras existentes na região vivem da pesca e subsistência, outras com pessoas empregadas em prefeitura, na venda de artesanato e em casas de veraneio. Essas populações são afetadas pelo processo de desenvolvimento, turismo, urbanização, abertura de estradas. Perdem nesse processo território, identidade e valores. Estamos em pleno 2020, ano situado em filmes de ficção científica, futurísticos, intergalácticos. Entretanto, nossa cultura ainda é cercada pela falta de reconhecimento da rica diversidade e pluralidade da nossa população brasileira. Predominam a exploração e o desgovernado capitalismo, em que índios negros, população nativa, perde espaço e desvalorização de sua cultura e identidade. Cultura e empregabilidade. A migração de pessoas de outros estados do Brasil é fator marcante neste município, principalmente de Minas Gerais e da região Nordeste brasileira. Esses foram trazidos por fatores de ordem política, votar em candidato de sua região, encontrando possibilidades de emprego no setor turístico. Acabaram por trazer outros familiares. A população é bastante diversa, multicultural. A questão do multiculturalismo é de extrema importância na área da pedagogia e educação. É interessante que os professores levem tais educações para dentro de sala de aula para criar um ambiente que aceite melhor as diferenças e assim despertar problematizações como as questões de preconceitos de ordem linguísticas, costumes, entre outras questões. O respeito deve permear as relações humanas. Saúde.
Saúde. O Hospital de Boiçucanga foi inaugurado este ano de 2020. Antes, toda a costa sul de São Sebastião foi penalizada pela falta de assistência, devendo muitas vezes percorrer mais de 60 quilômetros para poder ser atendida no hospital dessa cidade, no centro. Uma cidade com mais de 1 bilhão de orçamento penalizou caiçaras, indígenas e moradores de toda a ordem por anos a fio. Conflitos. Com a criação da Petrobras, o município cresceu bastante, principalmente na região próxima ao centro da cidade. A Petrobras e o Porto acabam por exercer uma forte pressão no patrimônio natural e cultural da cidade. Espaços que antes tinham uso residencial viraram templos de consumo, lojas, restaurantes, sorveterias, etc. Os condomínios e seus moradores, em sua maioria distantes do centro do município, acabam por não sentir essa pressão e acabam por viver como se tais problemas não existissem. Cada praia acabou por formar seu próprio centro, com todas as comunidades possíveis, muitas vezes contribuindo para que o turista ou morador pouco vá ao centro comercial do município. O litoral norte vivencia um processo recente de desocupação e crescimento urbano concentrado nos últimos 30 anos, que trouxe consigo problemas típicos da zona costeira: conflitos de uso do solo, expulsão da população local, turismo de segunda residência, criação de unidades de conservação, além do boom da construção civil e uma série de novos empreendimentos previstos para um futuro próximo. A comunidade caiçara de São Sebastião sofreu profundas e rápidas transformações. A perda da terra e do acesso ao mar levou o caiçara para os sertões, como são denominados os espaços junto à mata ou para a periferia da cidade, também os migrantes de outros estados do país. Baixa condição sociocultural e educacional, vulnerabilidade do jovem, violência, droga. A disputa entre grupos de traficantes rivais nos bairros de periferia de São Sebastião, no litoral norte, impôs uma nova rotina para moradores e comerciantes dos bairros Itatinga e Topolândia, que ficam no morro da cidade. Fonte Folha UOL. Considerações finais. Apesar de o município apresentar condições econômicas relevantes, a gestão administrativa do município tem sofrido pela falta da política séria, competente e que visa a diminuição das desigualdades sociais presentes. Fato esse que é apenas um reflexo do que ocorre em nosso país. Nessa disciplina, Fundamentos da Educação, aprendemos que economia, política e educação conjugam-se e que investir na formação das crianças e jovens deve ser prioridade. Uma formação escolar de qualidade gera valor a todos os beneficiários da educação, pessoas, famílias, sociedade. A exemplo da Finlândia, todo investimento em educação é fruto de qualidade de vida para essa população.